São mães que choram. São amigos que lamentam. Eles tinham um amor pelo pai que não tinha. Qualquer barulho na casa era o pai. Não tem como explicar. São familiares que pedem justiça. A dor permanece, mas e a punição a quem cometeu um crime cruel? A mais recente pesquisa sobre a pena de morte trouxe números impressionantes. E esses números são impressionantes por quê? Porque apontam que a grande maioria dos brasileiros defende com unhas e dentes a pena de morte para ser aplicada aqui no país. Essa pesquisa foi divulgada recentemente pela Paraná Pesquisas e aponta que do total de entrevistados, mais de 62% defendem a pena de morte para crimes graves. Outros 31% são contrários e 6% não responderam. As mulheres apoiam mais esse tipo de punição do que os homens. Já entre os jovens, a pesquisa mostrou que 67% deles querem que a pena de morte aconteça no Brasil. Eu penso assim, estupro, principalmente, pedofilia, é uma coisa horrível. Que a pessoa passa 10, 20 anos na cadeia solta e continua fazendo a mesma coisa. Então eu penso dessa forma, que deveria ter sim pena de morte, principalmente para esse crime. Eu acho que não. Porque não vai resolver nada, só vai gerar mais violência. O negócio de pena de morte não seria o caminho. Não ia resolver muita coisa, não ia fazer muita diferença, não. Sou favorável porque, na verdade, a pena de morte ela já vem tendo há muitos anos, né? Tem pessoas que morrem inocentemente, pai de famílias, são julgados pela criminalidade sem estar cometendo nenhum crime, entendeu? Isso daí já é uma pena de morte. E, dependendo do crime, a maioria dos bárbaros que acontece, eu acho que sou a favor da pena de morte, sim. Eu acho que não, porque o resultado não vai vir porque você vai matar as pessoas. A pena de morte não é bem vista por organizações internacionais. A Assembleia Geral da ONU de 2007 recomendou que os países deixassem de lado a pena capital. Mas muitos desses países acabaram não vindo. Tanto que Estados Unidos, Guatemala, grande parte do Caribe, África, Ásia, continuam aplicando a pena de morte. Um dos países que aplica a pena de morte até hoje é a Indonésia. Em abril de 2015, o paranaense Rodrigo Goulart foi executado no país. O motivo? 6 quilos de cocaína encontrados em pranchas de surf. Amigo da família de Rodrigo, este advogado diz que tentou de todas as formas o perdão do paranaense, sem sucesso. Ele já não estava com as suas faculdades mentais plenamente conscientes. Então, até em razão disso, o governo brasileiro argumentou, nós todos argumentamos com essa condição, mas nem por isso eles relevaram ou modificaram ou transformaram a pena em uma outra penalidade. Mas e no Brasil? Será que a pena de morte funcionaria? Para o diretor do DEPEN, a resposta é não. Na opinião de Cartacho, a medida seria um retrocesso. A pena de morte como solução para as questões de segurança do país, ela não resultaria em nenhum benefício. Talvez até pelo contrário. O nosso criminoso, por sua natureza própria, não tem medo da pena. É diferente de um país mais aculturado, onde o criminoso, o pretenso criminoso, o futuro criminoso, conhece o valor da pena. Então eu não vou matar porque há pena de morte para o crime de homicídio. Então isso é o fator coercitivo. Ou seja, a existência da pena evita que o crime aconteça. No Brasil isso não funciona, é um retrocesso. Nós já caminhamos por este caminho. A humanidade já viveu isto. Já viveu a pena de morte. A humanidade já viveu as penas de tortura. A humanidade já viveu queimar as pessoas no fogo. E já entendeu que isto é humanamente inaceitável. A posição deste procurador é semelhante. Para ele, é preciso investir no sistema punitivo que já existe no Brasil, mas que é mal executado. A execução penal no Brasil hoje, ela é uma execução penal que nos regimes semiabertos, que deviam ser
cumpridos em colônias penais, praticamente não existe vaga, foram substituídos na prática por regimes abertos. O crime de homicídio é um crime que, de regra, o sujeito inicia em regime fechado, mas a pena entre 6 e 8 anos no homicídio simples pode até iniciar em semiaberto. A resposta estatal na prática é muito branda. O que eu posso fazer? Eu devo adotar a pena de morte? Evidentemente que não, mas eu tenho alguns aspectos técnicos para alterar. Contrariando a voz das ruas, quem entende de segurança afirma: matar criminosos por si só não faz com que a violência diminua. É natural que um pai que perdeu uma filha recentemente, com uma estúpida ação de um tiro na cabeça, em plena avenida por uma discussão de trânsito, se revolte ao ponto de querer a morte dessas duas pessoas que foram autoras da morte da filha dele. É natural que isto aconteça. Esse sentimento de olho por olho, dente por dente, é próprio do ser humano. Mas nós, enquanto gestores públicos, enquanto responsáveis, nós temos que olhar a coisa de forma diferente. O fato é que pena de morte só gerará mais ódios, não trará solução. Pelo contrário, acho que criará problemas mais sérios no âmbito do judiciário. Porque se um processo que condena um cidadão a 100, 200 anos de prisão vem demorando 10, 12, 15 anos, imagine um processo para condenar à morte. Acho que julgadores, promotores, delegados morrem antes de ver esse processo terminar.